Vamos seguindo aqui com o nosso programa dessa manhã de quinta-feira, conversando com o Júnior Corrêa. Juninho está aqui, vereador de Cachoeiro, ele se afasta agora. E quem assume no seu lugar? Que é o suplente? O primeiro é o Amós. Amós é advogado, não é isso? É advogado, acho que contador também. Contador, e o Amós foi muito bem votado, inclusive, sempre foi bem votado. Ele sempre foi. Foi. Então assume lá e... Assim, eu vou conversar com ele primeiro, né, para poder... eu ainda tenho que conversar, nós vamos conversar segunda-feira. Entendi. E vamos ver como é que vai ser. Você tem que falar, se você não se comporta direito, eu volto. Você falou, se você se comporta direito, eu volto. Eu vou conversar com ele sobre as votações, obviamente, porque, querendo ou não, o mandato foi confiado a mim. Então, sim, os meus eleitores esperam que eu vote de acordo com aquilo que eu me prometi. E eu vou conversar com ele, eu vou estar sempre conversando com ele em relação às votações. E se por acaso ele não quiser, talvez ele não quis, né? Ele quer dedicar a candidatura dele de vereador, não tem problema. Mas se ele quiser, eu estou disposto a me licenciar, né? Para ele poder assumir. Ficou a pergunta em questão da decepção. A política, você teve alguma decepção? Fez algo na política que você pudesse voltar atrás e você fala, não faria de novo, não. Não, eu assim, nada do que eu fiz, nem que seja na política ou fora, eu me arrependo a ponto de, se eu voltasse atrás, eu não faria. Eu acho que, mesmo, não que eu fiz tudo certo, mesmo as coisas erradas que eu fiz, mesmo errada que eu falo assim, decisão errada, sim, que pode não ter sido bom para o mandato, pode não ter sido bom, mesmo essas decisões... me moldaram e fizeram eu chegar até esse ponto, entendeu? Então eu não posso desprezar até as decisões erradas. Até as decisões erradas a gente tira coisa boa delas, né? Pelo menos a gente aprende. A política te deu mais amigo ou mais inimigo? Se deu, né? Se deu amigo e se deu inimigo também. Sim, eu particularmente, eu sempre falei isso e reitero. Para mim, a política, ela, claro, é posicionamento, mas ela também é um trabalho. Eu subir na tribuna e eu falar, ser oposição não significa que eu sou inimigo de ninguém, não. Sim. Significa que eu tenho meu posicionamento em relação à visão de condução de uma cidade. Sim. Não é porque eu sou inimigo de A ou de B. Para mim, eu não fiz inimigo. É claro que eu fiz alguns... eu tive alguns concorrentes políticos que eu não morro de amores nem sou amigo. Mas ser inimigo... Não, porque inimigo é muito forte, né? Inimigo é aquela pessoa que você odeia, em algum momento você, alguém agiu na sua concepção, no seu entendimento, alguém agiu de maneira desleal com você na política? Sim. Acho que não convém falar, mas... Não, sim, claro. Mas teve. Isso sim. Em que sentido? Sim. Eu acho que a política tem muito disso também, né? A pessoa, às vezes, é o que eu falei. Não tem quando eu falei agora há pouco, às vezes você tá nos corredores dos gabinetes, o vereador falando um monte de coisa em relação à administração, em relação a isso, em relação àquilo. Quando chega na tribuna, vai lá e morre de elogios, né? A política ela tem muito disso. Você, às vezes, vai conversar com alguém, às vezes você vai para poder falar de algo realmente justo com alguém. E às vezes você, pelo menos eu sou muito assim, eu sempre parto do pressuposto, eu sempre tenho um pé atrás, mas eu parto do pressuposto de que as pessoas elas têm reta intenção. Então eu sempre busco ir nessa reta intenção para que a pessoa possa ser recíproca na reta intenção. E as pessoas, eu já vi que muitos usam isso a favor delas, de benefício próprio. Né? Então, isso é uma das coisas para mim que pegava muito, sabe? Me deixava um pouco revoltado às vezes. A pessoa usava dessa reta intenção, dessa boa intenção que eu tinha, de às vezes combinar com ela algo que ia ser bom para todo mundo, e a pessoa preferir o medíocre, preferir o nada, só para poder se vender em cima da boa intenção Você nossa. se sentia traído, na realidade, é isso? Traído. Você pode virar deputado federal.
que tem um processo do Gilvan em andamento aí, Gilvan pode perder o mandato e você assumiria. Eu espero que não. Eu espero que Mas não. se isso acontecer? Foi até que eu falei ontem na live. Eu espero que não. Eu rezo para o Gilvan continuar no mandato dele, até porque o Gilvan é uma das pessoas que eu não conhecia antes da política. Na verdade, sim, eu já ouvi falar na eleição de 2018. Depois, na época de 2018, eu lembro que ele saiu meio brigado do PSL com o Manato. Então, assim, não é que eu tinha uma visão ruim, mas eu tinha uma visão diferente do Gilvan. Eu não sabia quem era ele, ganhou para vereador. Só que o Gilvan é um cara que, depois que eu conheci, eu aprendi a gostar do Gilvan. Sabe? Ele é uma pessoa, assim, de reta intenção mesmo, uma pessoa boa. É um cara que tem as qualidades que a política precisa, ser combativo. Você pode ver, ele é de oposição, então para poder sobreviver ele precisa ser combativo. Ele precisa conquistar um público que está à margem dessa política da entrega, sabe? Da entrega de obra, da entrega... Então ele faz isso para se reinventar e ele tem reta intenção. Então eu não gostaria que ele perdesse o mandato, até porque isso poderia comprometer os projetos futuros dele, que é ser senador. E eu já falei com ele, já falei até com o assessor dele também, que depois de tudo que aconteceu, que ele, pelo menos ele pode contar comigo, pelo menos com o meu voto, né? Porque eu não devo participar de campanha tão ativamente assim. Mas ele pode contar pelo menos com o meu voto para senador, e se ele vier, claro, obviamente. É isso, então... Eu espero que ele não saia. Se sair, você assumiria isso? Não, se sair, o Devassi vai ser deputado federal. É o segundo suplente. É o segundo, então você não E o Devassi é outro também que lá em Vila Velha ele está... Vamos falar um pouquinho do PL. Show lá. Falar um pouquinho do PL. Eu estou lendo algumas coisas aí que você estava tendo E você, como sempre, muito ético, nunca falou, mas é o seguinte. Eu estou lendo umas coisas aí que você estava tendo uma relação conflituosa, vamos colocar assim, com a direção do PL, e quando a gente fala de direção, a gente fala do presidente estadual, que é o Magno, por exemplo, e o próprio Léo, que é vereador em Cachoeiro, e o próprio Calegari, que é seu amigo, sempre foi seu amigo, seu parceiro. O Léo te apoiou como vereador, o Calegari te apoiou para vereador, também você apoiou o Calegari como deputado. Como é que está a relação no PL, porque você é o presidente municipal do PL? Eu não sou mais porque... Acabou coincidindo as datas, sábado agora a executiva ela tinha chegado a data limite dela, né? Entendi. Então no sábado a executiva que já seria renovada mesmo, e eu acho que ela vai ser renovada com uma outra executiva, obviamente, depois da minha... Então você já não é mais o presidente, eles sabem. Não, presidente municipal. Assim, mas você é filiado do PL. No documento sou, mas a validade caiu, então agora é o processo de ou seria renovação ou seria de mudança. E vai ter uma mudança, eu acho. Acho que o Calegari vai ser o presidente. Mas a questão é o seguinte. Em relação a essa minha relação com o PL, para mim, a minha relação com o PL é uma relação de gratidão. Gratidão por quê? Porque lá em 2020, você viu o processo na época, né? Porque você era jornalista também, e ainda, sempre foi jornalista, mas naquela época também você estava já ativo e estava muito, muito presente na campanha, até que seu nome até surgiu em pesquisa. Mas na época, quando a gente estava no PSL, e o PSL, a presidência estadual, o Bolsonaro saiu do PSL, aí a presidência estadual mudou, né? O Casagrande conseguiu fazer uma articulação com o Bivar, e colocou nas mãos do Coronel Quintino, que tinha tido um conflito muito grande no início do mandato com o Manato, que era o que foi o candidato a governador dele, e aí se aproximou muito do Casagrande. Então, quando o Casagrande faz a movimentação para colocar com o Quintino, a candidatura do nosso prefeito e nossos vereadores aqui em Cachoeiro, que era de oposição, e naquele momento existia uma expectativa de que a nossa candidatura pudesse ser uma das que poderia bater o Vitor, se comprometeu. Então, o que aconteceu? A gente teve que sair em bloco.
E aí, na época, nas conversas ali, o Magno acolheu a gente, né? Depois de muita conversa, sim, do Manato, aquilo do foi... Magno. Isso, exatamente. Aí aceitaram a gente. Nós fomos em bloco pro PL. E eu lembro que logo depois o Magno tinha acabado de perder a eleição, estava meio depressivo lá no Churi. Eu lembro que logo quando acabou a eleição, eu falei com os vereadores, né? Eu falei com o Léo, eu falei com o Marcelinho. Eu falei, olha, acho que uma coisa que a gente pode fazer é ir lá no Churi agradecer o Magno pelo partido. Porque a gente ficou sabendo, através do Vasni, que ele tinha ficado um pouco chateado com o Jonas, né? Porque o Jonas não tinha agradecido também, né? Muito embora o Jonas tinha feito isso através do Facebook, acho que o Magno esperava pelo menos uma ligação ou uma ida lá. Falei, então vamos lá, para poder mostrar isso. E o Magno, na época, ele falou assim, olha, vocês foram os primeiros a fazerem isso, isso conta muito, né? Eu considero muito. Beleza. Ali começou uma relação de fato com o Magno e de fato com o PL. E aí, nessa relação, eu falava, olha, eu tenho pretensão de vir candidato a deputado federal porque eu gostaria de ser prefeito. E o Magno nunca matou os sonhos, né? Ele sempre deixou. Só que o Magno, naquele momento, o Magno estava em outro momento da vida dele. Ele estava no momento que ele tinha perdido a eleição e ele precisava voltar ao cenário público, que ele não sabia se ele ia ou se não ia, até que ele decidiu. Então ali começou de fato uma relação com o Magno indo para o mandato. E aí começou, aí veio a eleição de deputado federal, veio, né, aquela coisa toda, passou. Passou a eleição, Magno, senador novamente, né, eu primeiro suplente de deputado federal. Calegário estadual. Calegário estadual, né. O que acontece? Eu acho que o que começou a me desgastar um pouco é o seguinte. Acabou a eleição, beleza, acabou a eleição, o PL saiu muito grande no estado, saiu muito grande no Brasil, saiu enorme. Aqui em Cachoeiro sai muito bem colocado, muito bem consolidado. Só que eu, por exemplo, Juninho, é uma coisa que a gente até conversou. Passar por uma eleição é relativamente fácil. Disputar a eleição e ganhar a eleição, se você tiver um mínimo de planejamento e estratégia e tiver condições para poder executar, você vai. Sim. Ganhar a eleição não é a coisa mais difícil do mundo. Exatamente, concordo com você. Não é a coisa mais difícil do mundo. É concorrido? É disputado? Mas se fizer o dever de casa, você pode chegar lá. Pode não ganhar a eleição, pode ficar em segundo lugar, mas se consolidar e chegar lá uma hora. O que é o difícil do jogo? O difícil é governar. É isso aí. Porque governar, eu estava até falando com o papai esses dias, eu falei assim, pai, você, as pessoas elas te admiram por você ser um grande empresário. É um empresário do ramo de frigorífico, mais de 1.300 funcionários. Olha o tamanho da empresa. Agora imagina um prefeito. O prefeito é um empresário de pequenos empresários. Isso aí. Que esses pequenos empresários são grandes empresários. Isso aí. Porque o prefeito está em cima do empresário que é o secretário de saúde, que tem 15% do orçamento na mão dele para poder gerir, que tem cerca de 3.000 funcionários para poder gerir. Ele tem um empresário que é o secretário de educação, que tem 25%, um quarto do orçamento para poder ele tomar conta, que tem quase 3.000 funcionários ali embaixo dele para poder trabalhar. Ele tem um empresário do setor de obras, do setor de manutenção, do setor de administração, que é um RH. Sim. Olha o tamanho dessa empresa. E aí cada um desses empresários, que são os secretários, eles têm os seus encarregados, seus gerentes, que são os coordenadores, são os diretores. Olha o tamanho disso. Eu tenho certeza, não existe uma pessoa em Cachoeiro que, se você der para ele a chave da prefeitura hoje, falar assim, monta a sua equipe agora.
todo mundo vai recorrer a alguém para poder ajudar. Sim. Todo mundo vai recorrer a um grupo de pessoas para poder ajudar ele a colocar. Porque ninguém tem todos os nomes na cabeça. Sim. Você consegue imaginar alguém que tenha, hoje são acho que 600 ou 700 cargos comissionados, em cargo de diretoria. Ninguém tem 700 nomes para poder colocar. Não, ninguém. Deixa eu falar para você que ninguém tem um número de secretário. Estou falando de pessoas com capacidade, pessoas preparadas. Ninguém tem o número de secretário, a quantidade de secretário. Fala assim, não, saúde eu tenho esse aqui, administração tem. Ninguém tem isso não, Juninho. Não, as pessoas elas podem ter um vislumbre. Pô, sim. Fulano seria uma boa, fulano. Mas você já conversou às vezes com fulano? Não, nunca conversei com fulano. Aí você vai conversar e fulano fala assim, não tem interesse. Rapaz, isso aí. Porque até na nossa cabeça o que a gente cria pode não ser efetivado, porque às vezes a pessoa não quer. A camarada não quer entrar para ela. Então assim, o que ficava às vezes, em um determinado momento me tirando um pouco de paz, era isso. Porque eu até entendo que o Magno e que o PL tá passando por um momento de uma ascensão e de um crescimento muito grande, muito rápido. O PL é um partido muito grande, né? Tem essa coisa de ser o segundo maior partido conservador do mundo, depois do republicano nos Estados Unidos. Eu entendo tudo isso. Mas quando a gente chega para o microcosmos, para as realidades locais, é muito diferente. Mas da mesma forma que cresceu de maneira igual um foguete, para cair também, se você não tiver habilidade quando você está com o poder na mão, você despenca tudo isso, né? Pode perder muito, né? Pode perder muito, porque difícil você administrar esse trem, aí a gente volta a falar da questão da vaidade, tudo isso. É difícil você administrar isso. E aí, se você não tiver que tomar muito cuidado, nós podemos ter um resultado agora na eleição municipal, aí eu falo no nível de Brasil, já diferente. E aí, o que acontece? Aí começou a vir o seguinte, passou por esse processo, o que eu fiz enquanto um pré-candidato a prefeito? Isso assim, nunca foi escondido de ninguém. Até porque eu nunca precisei esconder. Quando eu precisava tirar a foto, eu tirava. Ou eu sempre comunicava também. Eu comecei a conversar com os outros pré-candidatos que estavam em postos. Comecei a conversar. Comecei a conversar com o presidente do partido, né? E comecei a fazer o meu caminho. Qual era o caminho que eu, Juninho, precisava fazer naquele momento? Era o caminho de mostrar que eu, primeiro, não era um extremista, e veja, um extremista na cabeça das pessoas é aquela pessoa que não dialoga, que a todos quer submeter. Gente, na política, em qualquer lugar, ninguém quer ser submetido a nada. Todo mundo quer poder ter a chance de dizer aquilo que acredita e ser respeitado nas suas opiniões. Quem que, em sã consciência, reconhece alguém como extremista e vai querer dialogar com o extremista? Não vai, porque o extremista nunca vai ouvir. Então as pessoas tinham isso na cabeça delas, de que eu era um extremista. Então o que eu precisava fazer? Desconstruir. E nessa desconstrução eu precisava fazer conversas com lideranças de muitos partidos. Eu sempre deixei claro, eu não vou fazer conversa com partido de esquerda. Por quê? Partido de esquerda não coaduna com aquilo que eu acredito enquanto ideal político. Partidos de direita e de centro vão conversar, obviamente. E cada cidade tem a sua particularidade. E foi assim. Só que acontece, eu começava a iniciar uma conversa, às vezes, com um partido, e a estadual, não, tá tudo bem, pode conversar. Beleza, eu começava a conversar. Só que chegava um ponto que o próprio partido falava assim, Juninho, a gente não consegue avançar na conversa. Por quê? Porque eu não consigo avançar em outras conversas em outros municípios. O meu partido também tem interesses. Como que eu abro mão para poder apoiar você se o PL não quer abrir mão para poder apoiar em outro lugar? Eu também tenho que olhar o meu partido. Aí, às vezes, uma porta encostava aqui. Aí eu ia conversar com o outro, olha, Juninho, a gente não tem problema nenhum em compor, só que a gente precisa que o Magno converse com a gente. A gente precisa que, sei lá, o pastor Carlos Salvador converse com a gente precisa... Então eu comecei a ver o seguinte, eu comecei a ver que existia um interesse de partidos agregarem ao projeto aqui em Cachoeiro. Muitos, até então, nunca me pediram nada. Nunca me pediram para poder sair do partido,
nunca me pediram para poder apoiar fulano para deputado, ciclano para deputado. Nunca me pediram isso. Ah, Juninho, mas se eles te apoiassem, depois eles iam cobrar. Eu só tenho responsabilidade com aquilo que eu dei palavra. Sim, se eu não dei palavra, eu não tenho responsabilidade. Então, assim, se depois de ganhar a eleição uma pessoa vier falar assim, olha, nesse ponto eu não posso ir. Até aqui eu posso ir, aqui eu não posso. Sim, sim. Eu tenho liberdade para isso. E se por acaso viessem falar comigo, falar, olha, tanto é que uma vez falaram, não, porque a gente está conversando, porque depois a gente vai querer o vice. Eu falei, olha, esse ponto eu ainda não posso conversar. Vice é lá no 2024. Pronto, matou a conversa ali. A pessoa sabia qual era a minha posição. Então, assim, sempre foi muito republicano, muito justo. Só que vinha essas questões em que eu começava o diálogo, aí depois parava porque a estadual não conversava. Aí eu ia conversar, parecia que estava tudo bem, mas nunca estava. E aí sempre vinha, não, mas com fulano não pode conversar mais, não pode, mas... Sinceramente, eu não estou nem aí com o problema do partido lá no norte do estado. Sim, sim. O problema do partido do norte do estado é do norte do estado. O problema de São Mateus é de São Mateus, o problema de Pedro Canário é de Pedro Canário. E de Cachoeira é Cachoeira. O de Cachoeira é de Cachoeira, cara. Primeiro, eu sou cachoeirense. Eu sou cachoeiro, eu tenho que pensar na minha cidade. Eu quero o melhor para a minha cidade. Se for melhor para a minha cidade eu conversar com o partido A, o partido B, eu vou conversar. Pô, eu tenho que pensar na minha cidade. Eu quero ser prefeito de Cachoeiro. Eu não quero ser prefeito do PL, eu não quero ser prefeito do PP, eu não quero ser prefeito de partido, não. Eu quero ser prefeito de Cachoeiro. E aí ficava com essa coisa. Aí, por exemplo, um outro fato. Ferração chamou o papai para poder ser vice-presidente do PP. No qual ele é o presidente. Porque, veja, olha, o que acontece? O PP dava sinais de que queria ficar junto com a gente. E a gente começou a falar, olha, a gente gostaria de que o PP fosse um segundo partido. O primeiro partido que a gente daria atenção seria o PL. A gente queria que o PP fosse o segundo partido para poder fazer, depois do PL, o PP é a maior base na Câmara. Só que para isso a gente precisa de uma sinalização clara. Sim. Porque até então a executiva está com o Diogo Lube. O Diogo Lube é oposição a mim na Câmara. Como que eu vou fazer uma construção num partido que o Diogo Lube está de presidente? A gente precisa de uma mudança. E aí ficava enrolando. Até que chegou uma vez que eu fui conversar com o Ferraço, eu estava até com o papai. Ferraço, vocês precisam tomar uma posição. Quando que a executiva de vocês vai sair? A nova executiva? Aí o Ferraço, olha, tá complicado. Será que seu pai não viria para poder assumir comigo a presidência? Papai, não, presidente não. Não, mas e vice-presidente? Aí eu falei, pai, se for para ajudar você, ajuda? Você vai? Ó, se for para te ajudar, eu vou, porque eu nunca quis ser filiado. Se for para te ajudar, eu vou. Beleza. Foi essa conversa do convite do Ferração para poder montar executivo, para poder ter uma executiva que demonstrasse apoio a mim. Falei, pai, liga pro Magno. Era o Ferraço sinalizando para você, ó, tá aqui, tá sinalizado que nós vamos caminhar junto. É isso aí, até para poder afastar qualquer burburo, não, de que o PP... Aí eu falei, pai, liga pro Magno para poder falar com ele. Eu não sei se o Magno não estava num dia bom. O Magno não gostou, aí não gostou porque o papai foi pro PP. Aí ele me mandou mensagem, porque eu estou decepcionado porque o seu pai foi pro PP. Eu falei, senador, por que? Coisa senador? louca, né, cara? Mas por que o senhor está decepcionado, cara? O senhor estava até ontem andando com o Evaí. O senhor estava até ontem junto com um monte de gente do PP. Aí agora o senhor está decepcionado com isso, cara? Qual é o problema? O senhor começou a carreira política com o Ferraço, aliás, cara. até ontem ele estava com Lula, com Dilma. Não, mas aí é passado, muda. Como é que você não então, conversa? Eu falei, pô, senador, o papai não está indo lá para poder disputar a eleição no PP. Ele não está indo lá para poder, seja lá o que está passando na sua cabeça, ele está indo para poder sinalizar apoio ao nosso projeto, o projeto PL. Aí eu comecei a ver que parecia que existiam algumas questões pessoais que estavam influenciando nas questões partidárias. E foi isso um pouco também. Juninho, rapaz, nosso tempo vai estourar aqui. Para a gente só fechar, porque nós tomamos um tempo aqui falando do PL, e eu sei desse desgaste todo com a direção. Mas eu quero dizer o seguinte, então só para poder concluir.
Eu falei ontem na live e eu quero reforçar aqui. Na semana passada, quando eu soltei a nota, eu soltei como um clamor, um grito de liberdade de muitos até filiados e conservadores que estão em outros partidos, Sim. que veem o PL como sendo uma McLaren, sendo uma Sim. máquina para disputar essa corrida e chegar em primeiro lugar em muito lugar. Tem gente que quer ser step do PL. Tem gente que quer estar no projeto PL, só que não consegue avançar por conta de falta de diálogo. Eu nunca quis prejudicar o PL, nunca quis rachar a direita, nunca quis prejudicar ninguém. A única coisa que eu queria era mostrar que a gente precisa dialogar. Existem pessoas boas em outros partidos. Sim. Não existem só pessoas boas dentro do PL, até porque dentro do PL também tem gente ruim. Eu sei de gente ruim dentro do PL, só que tem muita gente boa e tem gente boa nos outros partidos. A gente não pode deixar questão pessoal atrapalhar isso, senão o PL vai chegar com uma McLaren, vai chegar com uma Lamborghini, com pneu careca. Na primeira curva vai derrapar, deslizar e vai sair do jogo. Roberto de Tem razão. que dialogar e dá tempo. Eu tenho certeza, o Magno vai refletir, ele sabe tudo que ele passou até chegar como senador e agora com o terceiro mandato. Eu tenho certeza que ele vai refletir e espero, o meu clamor é esse, espero, pensando na cidade, pensando no meu estado, no meu país, dialogue. O diálogo vai fazer com que essa eleição seja totalmente diferente dos últimos anos. Juninho, sucesso para você nessa sua caminhada, tá? Que eu tenho certeza que você vai ser brilhante, como foi brilhante como vereador, como você é brilhante como pessoa. O que vale mesmo é o ser humano, o que vale mesmo é você estar bem, isso que vale. Meu pai, na sua simplicidade, sempre falava o seguinte: o resto tudo é resto, né? O resto é resto, sabe? Ser prefeito de Cachoeira é importante, é muito importante, mas a figura do Juninho, a pessoa do Juninho, o ser humano, estando bem, isso é que vale, está acima de tudo. Sucesso para você. Obrigado, tá? Mais duas frases. Deus abençoe Cachoeira, Deus abençoe a todos. Obrigado, Juninho. Turma, fechando o programa aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Beijo no seu coração, fique com Deus, enquanto marcado amanhã às 8, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, Brasil!